tema e a quem mesmo? Eu pergunto ao Paulo Búfalo e meu tema é meio ambiente. Mas eu queria antes dizer o seguinte, o PT, que quer fazer o controle sobre a imprensa, restringir o direito de imprensa, agora quer restringir o meu direito de perguntar. Aqui todos nós somos iguais. E a minha pergunta é para o candidato Paulo Búfalo, sobre a questão ambiental. O destino final dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, Campinas, São Paulo, Santos, no estado inteiro, é um grande problema. Qual a sua proposta para o meio ambiente e os resíduos sólidos? Vocês perceberam que o problema que ocorreu há pouco é oportuno para dizer que essa questão, PSOL e o PSDB, é que define aqui a real polarização de projetos. Os demais convergem para o mesmo projeto. O PSOL, até agora, tinha sido o último a ser perguntado, porque há polarização real. Em relação a resíduos sólidos, o que eu tenho a dizer é que o Estado de São Paulo não tem um planejamento para saneamento ambiental, justamente onde se encontra a política de resíduos sólidos. E o Estado, o governo do Estado, tem se omitido em fazer o fomento, em fazer a indução e compartilhar com os municípios essa destinação. Então, municípios pequenos têm sofrido, inclusive com os seus pequenos lixões, que contaminam, inclusive, o meio ambiente, mas o Estado tem feito pouco para poder estender as suas ações e, com responsabilidade com os municípios, trilhar por um caminho que pudesse modificar essa situação. É evidente que isso tem a ver com uma política de prioridades. A prioridade é a realização para o pagamento das bolsas banqueiros e não para o pagamento de políticas públicas, de políticas de indução para o nosso interior e as regiões metropolitanas. Candidato Alckmin, sua réplica. Olha, nós entendemos, essa é uma questão absolutamente relevante. São Paulo avançou muito. Hoje nós temos poucos municípios que ainda têm problema do destino final do lixo. E é muito importante esse trabalho que a CETESB está fazendo de orientação e de fiscalização, porque nós preservamos o meio ambiente, o nosso lençol freático, as nossas águas, através da coleta seletiva, geramos emprego, renda, energia através de biomassa, enfim, um grande caminho. E também a nossa contribuição à questão da qualidade do ar. As queimadas em São Paulo encerram em 2014. Grande parte já está mecanizada. Seu tempo está encerrado. Candidato Búfalo, sua tréplica. Bom, aqui fica preciso. Se repete aqui informações que as pessoas não veem efetivamente acontecendo. Essa tem sido a realidade. O problema é que os governos, os demais candidatos olham para um canavial e, preocupado com o meio ambiente, pensam o que fazer com o bagaço da cana, para poder dar mais lucro para os canavieiros. Nós olhamos para o mesmo canavial e a nossa prioridade é saber o que fazer com o bagaço humano gerado por esse canavial. Essa que é a ideia, é a destinação desse recurso para as pessoas, para cuidar das pessoas e para cuidar da sua vida. Candidato Búfalo, o senhor agora formula a pergunta de sua escolha. Qual é o tema? O tema... E a quem o senhor dirige a pergunta? A minha pergunta é dirigida ao candidato Mercadante, para que não haja lamentações. A sua pergunta, por favor. Qual é o tema? O tema é coerência. Mercadante, as pessoas estão desacreditadas na política. Nos escândalos do Senado, dos atos secretos, o PSOL e o senhor caminharam juntos, pedindo fora Sarney. O senhor negou dessa posição. Por quê? Eu queria primeiro registrar que o Alckmin teve a quarta oportunidade de perguntar para mim e fugiu. E fez o ataque ao PT, mais uma vez, pelas costas, porque ele devia fazer para mim, para eu poder responder para ele que eu faço parte de uma geração, como a maioria dos militantes do meu partido, como Dilma Rousseff, que colocou a vida, a história em defesa da democracia, da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação. Figuras como Paulo Freire, como
Florestan Fernandes, como Chico Mendes, ajudaram a construir a democracia desse país. Portanto, nós fazemos parte dessa história quando muita gente se escondeu e não fez o mesmo enfrentamento e não teve a mesma determinação para a gente ter a mais ampla liberdade no país. O Búfalo, se você olhar a minha presença no Senado, você jamais me viu envolvido em qualquer ato secreto, qualquer tipo de benefício, qualquer tipo de irregularidade indevida. E, de fato, eu achava que os atos secretos tinham que ser apurados dentro do Senado. O resto, não. O Ministério Público, a Polícia Federal está apurando, está investigando, tem independência, tem competência e tem rigor. E eu sempre mantive essa posição antes, durante e depois do processo. A questão que você se refere é se eu deveria deixar a liderança do PT ou não naquele episódio. E eu não deixei. Não deixei porque o presidente Lula falou: Mercadante, você é imprescindível ao nosso projeto. O que está em jogo, em 200 milhões de pessoas, é mais importante. Você sair da liderança não vai resolver a crise do Senado. Se você ficar, você pode ajudar a resolver os problemas do Senado. E você vai continuar defendendo e sustentando o nosso projeto. Fiquei e tenho orgulho de ser líder do presidente Lula. Candidato Búfalo, sua réplica. O PSOL não esqueceu antigas bandeiras nossas, Mercadante. A coerência, a ética e o combate à corrupção são valores irrevogáveis para o PSOL. Agora, esse vale tudo para estar no poder envolve José Sarney no Maranhão, Collor em Alagoas e aqui em São Paulo se escorar, inclusive, em Tiririca, em Caipira, que podem ter até seus méritos como artistas, mas para a política da esquerda é desmoralizante. E por trás desses virão outros que se elegerão com seus votos. Candidato Mercadante, a sua tréplica. Eu tenho um candidato a vice-governador, que é um homem, professor titular da USP, com uma história muito bonita. Eu não tive vice condenado por ficha limpa. Eu tenho um vice que tem história. É fácil a gente fazer esse tipo de ilação. Não ajuda no debate, Paulo. E eu acho que vocês fizeram uma escolha de sonhar com o futuro e deixar a direita governar. Nós fizemos uma outra escolha histórica, de fazer o governo do presidente Lula. Um governo que distribuiu renda, que tirou 28 milhões de pessoas da pobreza, que 36 milhões de pessoas ascenderam à classe média. Esse é o governo que eu liderei, esse é o governo que eu tenho orgulho de ter feito, esse governo vai continuar com Dilma. Esse é o nosso projeto. Candidato Mercadante, o senhor agora formula a pergunta: qual é o tema e a quem o senhor dirige? Para quem eu posso perguntar? O senhor pode perguntar ao Fábio Feldman ou ao Celso Russomano. Vou perguntar ao Fábio Feldman. Fábio, eu não acho, sinceramente, que a educação é um tema eleitoreiro. Acho que a educação é um tema fundamental do futuro do Brasil, da sociedade do conhecimento e fundamental para 5 milhões de jovens que estão hoje nas escolas públicas estaduais. Eu verdadeiramente queria saber o que você pensa, como melhorar essa escola pública. Não é possível dizer que ela está boa, porque ela não está. Quais são as suas propostas? Como é que a gente faz uma escola de qualidade em São Paulo? Olha, Mercadante, para nós, educação é absolutamente prioritária. Inclusive, a candidata Marina Silva foi a primeira a assumir um compromisso de investir 7% do PIB em educação. Isso demonstra claramente que nós achamos que educação é o principal instrumento de combate à desigualdade social e garantir igualdade de oportunidades. O problema desse debate é que, quando nós discutimos educação aqui, ela fica eleiçoeira mesmo, eleitoreira, porque ela se discute progressão continuada, aprovação automática. E eu acho que a grande discussão é como nós podemos fazer os nossos alunos terem um bom desempenho na escola. Nós temos que discutir qual deve ser o currículo das escolas do século XXI. Quer dizer, nós temos muitos desafios e eu acho que nós temos que focar o debate político sobre como nós podemos efetivamente melhorar a educação, como nós podemos, eu quero insistir, ter uma educação do século XXI. Eu acho que a educação passa necessariamente por professores bem pagos, professores motivados, que tenham a capacidade, inclusive, de motivar os alunos. Mas eu quero insistir, eu quero a discussão aqui, uma discussão sobre uma educação do século XXI. Qual é o melhor conteúdo, qual é o melhor currículo que nós devemos ter nas escolas públicas? Como nós podemos preparar os alunos para se realizar existencialmente e também, ao mesmo tempo, poderem se inserir no mercado de trabalho. Eu acho que essa é a grande discussão da educação. Educação é prioridade para todos, mas o debate tem que ser mais profundo. Candidato Mercadante, sua réplica. Fábio, primeiro nós temos que fazer o projeto Primeira Escola.
creche, educação infantil para preparar a alfabetização. Os filhos dos pobres não podem chegar direto no ensino fundamental, eles têm que chegar com condições já de preparação do aprendizado. Segundo, tem que ter concurso para 100 mil professores. Eles não têm carreira, eles não têm salário, eles não têm perspectiva em relação ao seu futuro profissional. Terceiro, tem que ter avaliação, avaliar o esforço do aluno e avaliar o que ele aprendeu. E reforço escolar. Mas ele tem que evoluir aprendendo. Não pode fechar os olhos e deixar um jovem chegar com 17, 18 anos e não tem mais como voltar atrás e ele não tem mais oportunidade no mercado de trabalho. E tem que ter ensino profissionalizante no ensino médio. Ok. Candidato Feldman. Olha, eu quero insistir. Eu acho que a educação é fundamental. Todos nós discutimos educação, mas eu acho que nós temos que aprofundar o debate sobre educação. Eu quero insistir. Eu acho que a pergunta aqui, qual deve ser a educação do século XXI? Eu quero insistir, se falou aqui em capacitação profissional. Eu acho que quero insistir o que eu já falei anteriormente. Eu acho que, além de formar torneiros mecânicos, nós temos que formar jovens capazes de atender às novas economias, ser um desenhista de animação, ser um produtor de videogame. Eu acho que nós temos que pensar numa educação do século XXI. Sem isso, esse debate, na minha opinião, ele fica raso, estéril e não ajuda o eleitor a escolher melhor. Candidato Feldman deve formular sua pergunta agora a Celso Russomano. Qual é o tema? O tema é saúde. 30 segundos. Celso, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, quer dizer, nós praticamos um diesel de 15ª categoria. Eu vi que você está apoiando a candidata Dilma. Quero dizer que quando a Dilma foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras, quer dizer, e nós notificamos a Dilma, quer dizer, a Petrobras descumpriu um programa que é o principal programa de controle de poluição veicular, chamado Proconv. Você, governador, você vai exigir um diesel de qualidade ou não? Fábio, todo mundo conhece a minha história e você trabalhou comigo na Câmara dos Deputados, na Comissão de Meio Ambiente. E você sabe a importância que eu dou para o meio ambiente. Inclusive, é pauta do meu governo a questão do lixo, né? Que hoje, infelizmente, está nos aterros, contaminando o lençol freático. Eu sou favorável a todo projeto que diga respeito a cuidar do meio ambiente, porque nós vivemos um problema sério no meio ambiente. E eu deixei isso muito claro quando fiz o Código Latino-Americano de Defesa do Consumidor, que já foi internado em 12 países. Um brasileiro fez um trabalho. E foi internado em 12 países da América do Sul, da América Latina. Esse código estabelece a obrigatoriedade do desenvolvimento sustentável, ou seja, da produto de mercado de consumo que não agridam o meio ambiente. E é dessa forma que a gente deve construir, né, a política de meio ambiente do governo do Estado de São Paulo. Você pode ter certeza absoluta que o meu projeto é cuidar do meio ambiente, porque nós temos que cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos, ou seja, das próximas gerações que vêm aí, que tem um problema seríssimo voltado ao meio ambiente. E nós vamos começar na Companhia de Água de São Paulo, que é a Sabesp, que não cuida do meio ambiente e que não tem lei que obrigue ela a cuidar do esgoto. Ela só precisa colher o esgoto, não precisa tratar o esgoto. E aí nós temos esse caos que nós estamos vendo com todos os nossos rios poluídos, inclusive o Rio Tietê. Candidato Feldman, réplica. Olha, amor ao meio ambiente todo mundo declara. Eu quero provas de amor ao meio ambiente. A questão do diesel eu coloquei não como um tema ambiental, eu coloquei como um tema de saúde. Porque realmente no Brasil nós estamos comercializando um diesel que afeta a saúde das pessoas. A mãe tem que levar os filhos nos pronto-socorros durante o inverno. Quem mora em São Paulo vai ter uma menor expectativa de vida ou, em outras palavras, vive menos. Portanto, Celso, eu acho que nós temos que ter mais provas de amor ao meio ambiente do que declarações que, na minha opinião, são vazias. Candidato. Fábio, você fez parte do governo do PSTB e deixou passar a lei que estabeleceu que não era mais 2008, né, o limite para as queimadas da cana no estado de São Paulo, e passou para o ano de 2021 e 2031. Aqui o candidato do governo falou em 2014, mas isso não está no texto da lei. No texto da lei está que você vai pagar o preço que o diabo amassou no meio ambiente, né, nos termos do que foi acordado no governo que o Alckmin era governador.
Então, não estamos fazendo declaração de amor, nós estamos efetivamente dizendo o que nós vamos fazer no meio ambiente. Candidato Russomano, faça a sua pergunta, por gentileza, a Paulo Scaff, para encerrarmos esse bloco. O tema? O tema é segurança pública. Paulo Scaff, nós temos aí 30% das delegacias do Estado de São Paulo sem delegado de polícia. A polícia sem condição nenhuma de fazer policiamento. A polícia mais mal paga do país, no estado mais rico da federação. Policiais fazendo bico para sobreviver. A corrupção à solta na polícia por falta de condições. E o que leva a isso é o mau salário. O que é o problema? Celso, a questão da segurança pública, eu quando ouço falar que reduziram os assassinatos, eu tenho andado muito por aí, a conclusão que eu cheguei é que não está tendo menos assassinato, porque em certas comunidades o crime organizado não está deixando matar, porque atrapalha o negócio das drogas. Não é a autoridade policial, é o crime que fala para não matar. Por isso reduziram homicídios em São Paulo, além da lei de desarmamento. Se você perguntar, você que nos acompanha em casa, para um grupo de amigos, se tiverem 10 pessoas, quantos já foram assaltados? Metade foi assaltada uma vez, a outra metade mais do que uma. É necessário realmente nós passarmos a ter segurança pública. Existem projetos modernos, Celso. Esse negócio de pôr mais contingente, polícia na rua, isso é discurso de eleição, eleitoreiro. O que deu certo em Bogotá, na Colômbia, o que deu certo em Nova York, eu vou implantar aqui, é controle e comando. A segurança pública vem para a mão do governo, não na mão de um policial ou de outro policial. Você tendo o controle e o comando, você sabe de irregularidades, você pune irregularidades, você precisa ter uma tropa bem paga. Eu defendo a PEC 300, o piso de R$ 3.500 para as polícias e defendo que a gente tenha, como temos na Polícia Federal, são ações com eficiência. Por quê? Porque tem boa informação, boa inteligência, bom treinamento e bom equipamento. Candidato Russomano, réplica. A gente pode aproveitar esse espaço, Scaff, para fazer o seguinte, pedir para as pessoas entrarem nos sites sociais e começar a dizer quem já foi assaltado, quem teve um parente assaltado e quem conhece uma pessoa que foi assaltada. Contem suas histórias. Vamos ver o mundo dos assaltos, o mundo da insegurança que nós estamos vivendo. E só tem uma forma de resolver o problema: fazer prevenção. Prevenção se faz, primeiro investindo no jovem, na cultura, na educação, e depois fazendo segurança pública com eficiência. Esse é o assunto que eu conheço profundamente e eu vou fazer segurança pública para você que está me assistindo agora. Candidato Scaff, sua réplica. Só um detalhe sobre a educação. Quando eu ouço algumas colocações, a conclusão que eu chego é que os políticos, quando discutem educação, pensam na próxima eleição. Eu penso na próxima geração, porque é a educação que vai se construir uma nova sociedade. Em relação à segurança pública, eu estava dizendo, a Polícia Federal tem 1.500 homens em São Paulo e tem eficiência. A Polícia Civil e Militar são 130 mil homens. O que nós precisamos é aproveitar esse grande exército que nós temos e termos bons salários, bom treinamento, bom equipamento, enfim, e principalmente um bom serviço de inteligência e de informação para buscar eficiência e passar a termos segurança e as pessoas se sentirem seguras. Muito bem. Agora, cada candidato tem 1 minuto para suas considerações finais aos eleitores. Essa ordem de apresentação foi escolhida por sorteio e Paulo Scaff, do PSB, inicia esta parte fazendo suas considerações finais. 1 minuto, candidato. Muito obrigado. Eu, há 4 meses, me afastei da presidência da Fiesp, do Ciesp, que representam mais do que 100 mil empresas do Estado de São Paulo, que empregam 3 milhões de trabalhadores com carteira assinada, e da presidência do SESI e do SENAI, que nós fizemos uma revolução na educação básica e na formação profissional, atingindo 1.200.000 matrículas no ano passado. Presidi essas entidades nos últimos 6 anos e aceitei o desafio de ser candidato a governador de São Paulo. Tenho recebido muitos elogios e muitos carinhos pelas ruas, por onde ando, e me falam, Scaff, você seria um bom governador. Scaff, eu vou votar em você, eu confio em você, você é preparado. E muitas vezes, com todo respeito aos demais candidatos, os demais, o Alckmin, o Mercadante, estão há 30 anos na política. O Alckmin, que teve 14 anos no governo, por que não fez? O Mercadante não tem experiência administrativa. Mas, pessoal, gente,
Se querem a renovação, o que eu preciso é o seu voto no domingo, SCAF 40. Me apoie, me dê uma oportunidade que eu farei e mudarei São Paulo. Candidato Aloysio Mercadante, do PT, suas considerações. Este foi o último debate. Eu agradeço a atenção e o carinho que eu recebi nessa campanha. Eu sei que o povo brasileiro, e você sabe também, demorou muito tempo para perder o medo e confiar no Lula. E o dia que confiou e votou, o Brasil mudou para melhor. Nós tiramos 28 milhões de pessoas da pobreza, distribuímos renda, mantivemos a estabilidade, a democracia. E é essa experiência de governo que eu quero trazer para São Paulo. Eu acredito que dá para reduzir o abuso do pedágio, retomar o transporte ferroviário, fazer 30 quilômetros de metrô, dobrar a capacidade da CPTM. Eu acredito que dá para reduzir as filas nos exames e nos diagnósticos, humanizar a saúde pública, tratar com mais carinho o nosso povo. Eu acredito, sobretudo, que dá para mudar muito a educação para melhor. Dá a mesma oportunidade do filho do rico, que está numa escola particular, do filho do pobre, que está nessa escola pública que aí está. Dando dignidade ao servidor público, aos professores, aos policiais, aos profissionais da saúde, mudarmos com responsabilidade São Paulo. Candidato Celso Russomano, do PP, sua mensagem. Bom, a minha mensagem começa perguntando para você. Tá bom, sinceramente, você que vive na periferia, nos bairros mais afastados, no interior, tá bom do jeito que tá? Você tem segurança pública? Você tem educação de qualidade? O seu filho sai da escola pública e consegue disputar uma vaga na faculdade pública? Você tem saúde de fato? Ou você fica esperando nas filas para conseguir um médico, para conseguir um exame, para conseguir uma cirurgia? O transporte coletivo é bom? O Estado fiscaliza o transporte coletivo? Ou você vive amontoado? Eu sou você. Eu sou aquele que vai para as ruas, que vai fiscalizar, que sempre fez isso ao longo de 20 anos e que vai continuar fazendo, porque eu sinto o que você está sentindo. Eu sou opção de mudança. Celso Russomano, meu número é 11. Candidato Fábio Feldman, do PV, o senhor tem 1 minuto para suas considerações. O candidato Russomano diz que eu fiz parte do PSDB e eu tenho muito orgulho de ter feito parte do PSDB e ter sido um dos fundadores. A minha candidata à presidência da República, Marina Silva, veio do PT e também tem muito orgulho de ter vindo do PT. Nós achamos que chegou o momento de criar uma terceira força política no Brasil, que é uma força política inovadora, que traga a política e faça a política com P maiúsculo. Eu quero dizer que a candidata Marina Silva está garantindo o segundo turno nessas eleições. Quer dizer, nós temos aí a chamada onda verde. Alguns meses atrás, ninguém acreditaria que o Partido Verde, a candidata Marina Silva, teria a chance de chegar ao segundo turno. Ela tem chance e eu peço a você, eleitor, que vote na terceira via, vote na Marina Silva, vote 43 e vote aqui para o governo de São Paulo, 43 também. Partido Verde, a terceira via nessas eleições. Muito obrigado. Candidato Paulo Búfalo, do PSOL, suas considerações finais. Quero cumprimentar você que nos acompanhou até agora. Como vocês puderam perceber, os projetos de meus adversários convergem para os mesmos interesses. Passadas as eleições, compartilharão apoios e governos. O PSOL não. O PSOL vai continuar com independência e coerência, defendendo um projeto que combata as desigualdades sociais e toda forma de preconceito. Foi essa qualidade que fez do PSOL o melhor partido, a melhor bancada na Câmara Federal e nos deu independência aqui em São Paulo para criticar os desmandos do PSDB. Precisamos de mais de 300 mil votos para manter a nossa bancada e muito mais para poder ampliá-la em defesa dos seus direitos. Por isso eu quero dizer, domingo, venha com a gente. Domingo você tem opção, você tem o PSOL. Vote 50 de ponta a ponta e 500 no Senado. Candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Agradeço a sua audiência até agora, agradeço o carinho, a confiança que recebi por esta campanha em todo o estado de São Paulo. E quero dizer que o nosso estado de São Paulo, de gente trabalhadora, independente, é um estado que ajuda o Brasil. E um estado que tem uma tradição de votar com caráter e com vontade própria.
A característica de São Paulo é essa independência e essa generosidade que recebeu imigrantes do mundo inteiro e brasileiros de todo o país. É a você que eu quero oferecer a minha vida de luta e de trabalho para servir ao Estado de São Paulo. Peço o seu voto, o seu apoio para que a gente possa continuar lutando, trabalhando com honestidade, com ética, com eficiência, com muito trabalho, por São Paulo e pelo Brasil, com Serra, presidente. Muito obrigado. E assim encerramos o debate com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Eu quero agradecer aos candidatos, aos convidados aqui presentes e principalmente a você, eleitor, pela sua audiência. Nós continuaremos a acompanhar os últimos dias de campanha e domingo, 3 de outubro,